Com muita alegria eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Agradecer a calorosa saudação e dizer para as irmãs da UFAVA, né? Da União Feminina. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Estou me sentindo em casa, porque está quente como Cuiabá. Já é uma coisa boa, né, pastor? Graças a Deus, Deus abençoe. Podeis tomar os vossos assentos. Quero louvar a Deus por esta tão rica oportunidade. E dizer o que eu sempre digo: estar aqui é por força de uma promessa. Meu pai chegou no Mato Grosso na década de 60, não era crente, um homem muito ignorante, sem conhecimento, de uma família de Minas Gerais, mas ele conheceu Jesus, aceitou Jesus no domingo. Na segunda-feira o pastor disse: amanhã tem círculo de oração, irmão Geraldo, o senhor vem orar com as irmãs. E ele foi. Quando terminou o círculo de oração, Deus usou um dos seus vasos e disse para ele assim: eu te colocarei entre os príncipes da minha casa. Essa é uma palavra que todas as vezes que falo, eu me emociono e falo com muito temor. Quem assenta aqui são os príncipes. Queira eu, queira não, a designação não é minha. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E o Senhor disse para ele: usarei a tua descendência como faísca na terra. Então estar aqui é a força de uma promessa. Não é porque eu mereço, não é porque eu sou, mas é porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvar a Deus pela vida do pastor Celso Lima, que permitiu a minha estada aqui. Deus abençoe, pastor, foi um prazer conhecê-lo. A missionária Suzana, pastor Marcos Lopes, né? Somos quase parentes. Deus abençoe sua vida, continue te usando. A missionária Patrícia, o pastor Leoni, sua esposa, a irmã Letícia, sua filhinha, que me conduziram hoje para um almoço delicioso. Deus abençoe. Deus abençoe também por rever aqui a cantora Fabi. Ela pensou que eu lembro dela assim. Deus abençoe sua vida. É muito bom. Eu quero convidar os irmãos. Já ouvimos vários louvores maravilhosos. Estamos sentindo a presença do Pai aqui neste lugar, através do Espírito Santo. E nós estamos aqui para trazer uma palavra ao coração da igreja. Eu não sei se você já teve a oportunidade de se deleitar na palavra hoje. Mas se não teve, esta é uma boa oportunidade. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Salmos 85. Eu vou ler todo o Salmo. O verso em apreço será o verso 6, mas eu quero ler todo o Salmo. É uma boa oportunidade para quem não leu a Bíblia ainda hoje. Amém? Deus abençoe. Amanhã eu vou vir de uniforme também, tá bom, irmãs? Diz assim: abençoaste, Senhor, a tua terra. Fizeste regressar os cativos de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo. Cobriste todos os seus pecados. Fizeste cessar toda a tua indignação. Desviaste-te do ardor da tua ira. Torna-nos a trazer, ó Deus da nossa salvação, e retira sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações? Não tornará a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus,
o Senhor disser, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o bem, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá diante dele, e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Quero repetir o versículo 6. Uma pergunta do salmista, um clamor do salmista: Senhor, tu não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti? Amém. Podeis assentar. Este salmo, que foi cantado entre os filhos de Corá, é um clamor pelo reavivamento. Por que não avivamento e reavivamento? Nós já passamos pelo avivamento. E agora nós precisamos reavivar. Tornar a ser vivificado. Tornar a ter vida como antes. O salmista, ele ora por um reavivamento, por uma renovação, por uma restauração. Ele ora para um novo influxo da vida, amor e poder de Deus em nós. Eu gostaria que você acompanhasse, porque hoje, quando eu estava meditando nesse texto, eu fui compungida e me prostrei diante do Senhor e pedi ao Santo Espírito que eu possa fazer esta oração, sentindo uma necessidade de um reavivamento. Amém? E nós precisamos desse influxo da vida, do poder, da bondade, do amor de Deus em nossa vida. Aleluia. Nós precisamos que a chuva seródia caia. E a chuva seródia, ela é conhecida como a chuva que vem antes da colheita. Nas minhas orações, eu tenho pedido ao Senhor que mande a chuva seródia, porque senão, pastor Celso, a colheita será pouca. Nós estamos vivendo o tempo do fim, em que o amor tem se esfriado. Parece que nós estamos um pouco dispersos. Parece que estamos como a igreja de Éfeso. Já esquecemos o calor, o fervor do primeiro amor. E isso me preocupa. Mateus, no capítulo 25, fala sobre a parábola das 10 virgens. E lá tem um texto, um versículo, que todas as vezes que lembro dele, eu fico temerosa. E aí eu sinto a necessidade de um reavivamento. Lá diz assim: e tardando o noivo, todas adormeceram. Elas tosquenejaram até adormecer. E quando o noivo chegou, todas estavam dormindo. O noivo era para chegar à meia-noite, mas ele tardou. E não sei por qual motivo. Aleluia. Já foi cantado aqui nesta noite, Maranata.
Maranata era a saudação da igreja primitiva. Eles já esperavam a volta de Jesus naqueles dias. Eles estavam ainda no calor do avivamento. E eu fico preocupada, nós estamos agora no ano de 2022, já passaram-se muitos anos. E parece que cada dia que passa, nós estamos nos afastando da lareira. Nós estamos nos afastando do fogo, do calor que produz o avivamento. E urgentemente nós precisamos desse influxo da vida, desse poder de Deus sobre a nossa vida. Por que nós precisamos de um reavivamento? Porque assim como as flores, elas murcham, parece que estão perdendo a vida, e você coloca elas ou joga água doce, ela reaviva. Assim é a igreja. As pessoas, os cristãos, nós também desfalecemos. Nós também nos cansamos. Nós também, às vezes, estamos tosquenejando. Nós temos visto tantas coisas como Abacuque viu nos seus dias. O clamor de Abacuque para um avivamento é porque ele já contemplava que os injustos permaneciam impunes. A mentira estava sendo colocada no lugar da verdade. E ele disse: não há punição. E ele diz: até quando, Senhor, clamarei e tu não me ouvirás? Até quando, Senhor? Será que eu vou cansar? Será que eu vou perder a fé? Que ainda existe um Deus justo, um Deus que brada na terra. Aleluia. E aí ele desaba no seu cântico no capítulo 2, 3. Aviva, ó Senhor, torna a dar vida. Aleluia. Torna a mostrar o teu poder, a tua justiça. Torna a trazer poder para as vidas, revivificar, ou vivificar, como é o clamor do salmista. E nós não podemos ficar alheio a essa necessidade urgente. Pastor, é urgente. E eu comparo a chuva seródia como a chuva necessária antes do arrebatamento. Porque já não são poucos os que dormem. Já não são poucos os que não têm azeite em reserva. Quantos estão desfalecidos pelo calor da luta? Pelo que os seus olhos contemplam, a impunidade continua. O injusto imperando sobre o justo. E Deus disse para Abacuque: Abacuque, eu vou fazer algo que vocês não entendem. Irmãos, até hoje tem muita coisa que Deus faz que a gente não entende. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Aleluia. Aleluia. Mas diga para quem está do seu lado: Ele é Deus e continua sendo Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Precisamos de um reavivamento. Quando eu lia esse salmo, esse clamor do salmista, eu comecei a perguntar para o Senhor: Senhor, até quando? Quando o Senhor vai tornar a nos vivificar, a nos dar vida, a nos dar vigor, a nos florescer de novo? Aleluia. Nós contamos com o calor das lutas,
dos últimos dias. Atravessamos aí uma pandemia que não foi nada fácil. Quantas pessoas trouxeram depois da pandemia cicatrizes terríveis, cicatrizes emocionais, físicas. Quantas perdas nós tivemos, irmãos. Aleluia. Mas eu entendi uma coisa: se nós estamos aqui vivos, é porque Deus ainda conta conosco. É porque ainda somos instrumentos importantes para conduzir essa grande embarcação que é a igreja até o dia do arrebatamento. E só por esse motivo você já tinha que ter dado 1000 glória. Uns dizem: eu estou vivo porque eu sou forte, eu tenho uma imunidade boa. Morreram atletas. Morreram pessoas que não tinham comorbidade nenhuma. Não morreram quem tinha comorbidade. E você está aqui, neste culto de gratidão. E eu pedi muito ao Espírito Santo nessa tarde, que traduzisse essa mensagem para o seu coração. Que traduzisse ao seu coração a necessidade urgente de um reavivamento. Aleluia, eu preciso. Se você precisa, levante a sua mão. E eu listei dentro desse salmo alguns passos necessários para este reavivamento. Primeiro, a oração do salmista é uma confissão de necessidade. O mundo necessita de um reavivamento. Multidões, a primeira necessidade é essa. Multidões estão sem Deus, sem esperança no mundo. Irmãos, eu não sei se mudou, mas alguns anos atrás eu ouvi uma mensagem do pastor Luiz Antônio, que já dorme no Senhor. Nós falamos nele ontem. Ele disse que o estado do Rio Grande do Sul é o estado que tem o menor percentual de crente, de evangélico. Diga para a sua irmã que está do seu lado: isso não te incomoda? Quando você passa pelas ruas e vê o clamor, isso não te incomoda? Aleluia! O avivamento é a única chave para esta trágica situação. Devemos sentir necessidade pelo reavivamento por causa da necessidade do mundo. E só o reavivamento poderá atrair o mundo para dentro. No dia de Pentecoste, no cenáculo, os irmãos não saíram de fora do templo para evangelizar, mas o barulho de dentro, aleluia, aleluia, atraiu os de fora. Eles subiam nas janelas, entravam nas portas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A igreja precisa de um reavivamento para atrair o povo. E Jesus disse que nós precisamos ser o sal da terra. Um dia eu estava dirigindo nas ruas de Cuiabá, eu dirijo falando com o Senhor. E o Senhor disse: quantas pessoas à sua volta têm sentido sede?
Você tem sido sal. A igreja como sal é para provocar sede. Eu não sei se vocês já ouviram, mas eu ouvi muitos testemunhos quando criança no círculo de oração. E os testemunhos eram esses: irmãs, eu estava na minha casa cantando, e a vizinha veio, bateu na minha porta e disse: olha, eu quero esse Jesus. A senhora passa tanta luta, mas tem uma alegria. Eu estava lá na minha casa e senti sede. Aleluia. Levante a sua mão para adorar ao Senhor. Atrair. A necessidade de um reavivamento é porque o mundo está errante. Está caminhando a passos largos para o inferno. A segunda necessidade é a necessidade da igreja. Muitas igrejas são mundanas, formais e carentes do poder espiritual e da vitalidade que somente o avivamento pode alterar esse estado. Pastor Marcos viaja muito, eu também. Eu já cheguei em igreja, pastor Celso, que já foi me falado: não prega sobre isso nem sobre isso. Existe uma formalidade. Irmãos, eu vejo a necessidade lá na minha igreja, onde congrego. Porque parece que ao invés de aumentar o número de discípulos de Jesus, tem aumentado o número dos criticadores dentro da igreja, dos envaidecidos, dos insatisfeitos. Não estão satisfeitos com nada. Estão aqui acusando A e B e julgando. Levante a sua mão para o céu. O Senhor disse lá no livro do profeta Isaías: o jejum que eu quero de vocês não é esse jejum só de alimento, é que vocês soltem as ataduras daqueles que estão presos, mas que também vocês jejuem do levantar do dedo. Ah, Deus. Oxalá que o Espírito Santo possa abrir a sua visão para você ver a necessidade da igreja. Quem já viveu o tempo da igreja, o tempo da simplicidade, sabe que nós mudamos muito. Muito. Nós estamos muito parecidos, e não estou generalizando, mas eu sempre uso dizer que a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia, elas moram juntas na mesma casa. A igreja de Laodiceia está sentindo a casa apertada, sim, a Filadélfia está sentindo a casa apertada. A igreja de Laodiceia, ela é espalhafetosa. Ela gosta do movimento, ela gosta do barulho, ela gosta do brilho, ela gosta de aparecer. Ela é rica, ela pode pagar quem ela quer, ela pode ouvir quem ela quer, ela pode chamar quem ela quer. Mas a igreja de Filadélfia recebeu uma promessa pelo silêncio dela, porque guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei no dia da aflição. A igreja de Filadélfia, irmãos, eu não sei se eu estou falando para essa igreja só, mas ela está apertada. A casa não cabe mais, Senhor. Aleluia.
Mas daqui a pouco, um poucochinho de tempo que há de vir virá. Aleluia. A igreja precisa de um reavivamento. Nós também precisamos em nossas próprias vidas de um reavivamento. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque como somos impotentes, falhamos tanto. Nosso testemunho parece ineficaz. Mas o pior de tudo é quão pouco oramos. Eu sempre cito esse exemplo do círculo de oração. O círculo de oração, quando começou no estado do Pernambuco, as irmãs oravam 4 horas de joelho. Elas cercavam o céu com oração. Depois, as irmãs passaram a orar 3 horas. Eu peguei esse tempo, eu era criança, minha mãe era dirigente do círculo de oração. A gente ia com a minha mãe e ficava doido para bater a campainha. Não aguentava mais, era 3 horas de oração. Depois passou para 2 horas. Depois passou para 1 hora. E hoje o círculo de oração não ora mais nem meia hora. Necessitamos ou não de um reavivamento? O primeiro passo para a chuva seródia cair é sentirmos a necessidade. Aleluia! Porque quando a gente sente a necessidade, a gente se apropria disso. É como você falar para uma pessoa que tem taxa de glicemia alta. Eu não gosto nem de falar o nome, porque eu acho tão feio esse nome, diabetes, né? Aí você fala, você não pode comer, você não pode comer. Ele continua comendo, ele sabe que ele está morrendo. Ele sabe que daqui a pouco os órgãos vitais vão começar a falir. Enquanto ele não se apropria dessa necessidade, ele não muda. Não é você falando, não é um médico falando. E a igreja está neste momento que nós possamos sentir, irmãos, essa necessidade. Aleluia. Aleluia. Eu não sou saudosista, mas é muito bom lembrar dos tempos primitivos. Quem lembra? Diga amém, levante a sua mão. Primeiro passo para um reavivamento é sentirmos a necessidade, é confessar que há uma necessidade de um reavivamento. Pelo mundo, pela igreja e por nós mesmos. Eu preciso de um reavivamento. Quem precisa, levante a sua mão. Aleluia. Aleluia. Nunca haverá avivamento se não estivermos dispostos a admitir a necessidade desesperada por Ele. Isso é muito forte. Nunca haverá um reavivamento se nós não sentirmos uma necessidade desesperada. Quem já passou sede aqui? E eu me lembro do Salmo 42. Eu não gosto de fazer aquela oração do salmista, porque eu me acho hipócrita, pastor. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti. Eu posso fazer essa oração? Você pode fazer essa oração? Sabe o que acontece com o servo? Quando ele fica com sede, a pele dele resseca. Ele sente muitas dores nas juntas. E mais do que a sede,
quando ele está ressecado, ressequido, com dores, ele exala um odor que atrai os predadores. É por isso que ele diz, o salmista, como o servo brama, ele corre para encontrar água, ele anseia pela água, ele anseia, ele precisa, senão eu morro. Abacuque diz, faz os meus pés como das servas. Porque o servo, quando ele está com sede, ele nem pisa no chão, ele voa em busca da água. É uma necessidade desesperada. Mas quantos de nós, aleluia, já nos acostumamos com o mau odor, com a pele ressecada, com as juntas dolorosas, não temos mais sede, desejo de vir à casa do Senhor, não oramos mais, não lemos mais a palavra, já nos acostumamos nessa mornidão. E eu disse para o Senhor, Senhor, não quero recitar este salmo, porque a gente canta muita coisa que não vive. Eu acho isso muito triste. Aí canta, eu não vou dividir minha adoração. Saiu daqui, minha irmã, já dá uma derrapada para o lado do mundo, já fala mal do outro, já maltrata, já compra e não paga. Necessidade da coça desesperadora. Irmãs, isso aqui é muito compungente. Eu nessa tarde, eu me debrucei e fiquei envergonhada com essa palavra. Mas ainda bem que foi nos deixado o Consolador. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele diz: ele nos ajuda em nossas fraquezas. Ele é o nosso ajudador. E fraqueza aqui é traduzido por falta de ânimo, falta de coragem, falta de vida, tudo é fraqueza. Quando você começar a pedir ao Espírito Santo, torna-me dar a alegria da salvação. Oi, irmãos, aqui é maravilhoso demais. A chama foi acesa o dia que você aceitou Jesus. Ali foi colocada dentro de nós a alegria da salvação, que é a coisa mais sublime que existe. Davi disse: não retires de mim o teu Espírito, torna-me dar alegria da salvação. Aleluia. Necessidade de um reavivamento. Segunda coisa, para levar-nos ao reavivamento, devemos admitir a possibilidade de haver um novo reavivamento. E aí, quando eu olho aqui para o Salmo, é isso que o salmista está dizendo: é possível voltar a ter. Ele começa a dizer aqui no versículo 1 ao 3, ele relata aqui 6 vezes o que Deus havia feito e que ele ainda poderia fazer. Ele diz: Deus, o Senhor abençoou, o Senhor já fez isto para o teu povo, o Senhor já fez eles regressar do cativeiro, o Senhor ainda pode fazer. Irmãos, não sei se você está entendendo. Mas é tão bom enumerar, cantar o que Deus já fez.
Porque quando os seus ouvidos ouvirem as grandezas de Deus, crescerá uma fé dentro de você. E você vai romper com essa molidão. Senhor, o Senhor já perdoaste as nossas iniquidades. Cobriste os nossos pecados. Nós falhamos. O Senhor fez cessar toda a nossa indignação. Desviou de nós o ardor da sua ira. Tem possibilidade de acontecer. E a gente fica pensando, mas será que ainda vai acontecer um dia de Pentecoste? O que a gente experimenta, irmão, nesses nossos dias, é muito raso para dizer que foi um Pentecoste. Me desculpa, pastor, ter que dizer isso. É muito raso, irmãos. Essa alegria de conta-gota. Porque o avivamento não é um momento. O avivamento é um comportamento. O avivamento é um caminho. Quantos estão dando nome a um momento de avivamento? Isso não é avivamento. Há uma promessa que o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Tem muita gente participando do mover do Espírito Santo, mas não está cheio do Espírito Santo. Uma coisa é participar, você está aqui, você participa. Outra coisa é estar cheio do Espírito Santo. Devemos admitir, crer que há possibilidade, que vai voltar. Eu tenho que crer que isso vai acontecer. Aleluia. Terceiro, devemos reconhecer, isso aqui eu acho maravilhoso, a fonte do avivamento. De onde vem o avivamento? O salmista diz aqui no versículo 6, vem de Deus. Avivamento não é coisa elaborada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu fiquei feliz, pastor, pelo comportamento da igreja aqui. Que eu vou pregar em muitos lugares, é tanto aparato e movimento para ver se o povo anima. É tanta coisa elaborada para dizer o céu desceu. E eu fico lá sem saber que céu que desceu, porque eu não estou sentindo nada. São coisas elaboradas. Olha aqui para mim, irmã. Avivamento vem de Deus. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um fogo, um sopro, um vento, um som. Os dois discípulos no caminho de Emaús, decepcionados, frustrados. Não tem problema nenhum com frustração. Jesus não tem problema com isso. A gente é ser humano, a gente se frustra mesmo. E eles iam conversando e Jesus falando. Jesus chega, entra, parte o pão, some, desaparece. Aí eles se dão conta. Eles olham para o outro e dizem, porventura, será que só foi eu que senti? E Jesus não fez nada elaborado, ele só falou, desde os profetas até lá onde ele estava. A palavra foi caminhando. A palavra foi achando caminho no coração deles. Eu estava orando esses dias e o Senhor me disse, eu falei, Senhor, mas com tanto pregador, com tanta palavra que a gente ouve coisa maravilhosa, e parece que não está mudando, parece que as pessoas saem daqui, elas parecem que não aprenderam nada. E o Senhor disse para mim, é porque elas não permitem que a palavra faça caminho no coração delas. E eles disseram, porventura, Cleopas, não ardia em seu coração, quando pelo caminho, avivamento começa a
62, versículo 5. A minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Para acontecer um avivamento, irmão, não precisa de estratégia humana. As coisas espirituais são espirituais. Não é o toque, o ritmo do hino que cria avivamento. É a unção que tem na vida do cantor, do pregador. Nós temos que admitir, reconhecer, como igreja, para que aconteça o reavivamento, a fonte do avivamento. Diga para quem está do seu lado, vem do céu. Aliás, a igreja é a única privilegiada, porque os recursos que ela precisa vêm do céu. O que sustenta a igreja é o céu. Tudo o que precisamos vem do alto, do Pai das luzes. Aleluia. É por isso que o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do que fez os céus e a terra. Se você crê que o socorro vem do alto, você tem paz no coração. Diga para quem está do seu lado, porque o céu nunca falha. Quando a sentença é dada lá, chega aqui na terra. Daniel começa a orar. E o Senhor disse: no primeiro dia que você começou, eu já dei a ordem para vir a resposta. A sentença já saiu. Gabriel desceu, mas os príncipes, né, das regiões espirituais, lutou e não deixou Gabriel. Mas saiu daqui, tem que chegar. Eu disse: volta Gabriel e desce Miguel, com uma espada desembainhada, porque quando a ordem sai de cima, ela chega na terra. Irmãs do círculo de oração, olha aqui para mim. O céu nunca falha. Pode continuar orando. Pode perseverar na oração. Pode continuar pedindo. Porque nós temos recursos do céu para viver nessa terra até o dia do arrebatamento. O passo para vir o avivamento: devemos empregar os meios para assegurar que o avivamento venha. E qual é o segredo? Qual é o meio que nós temos que assegurar para que o reavivamento venha? Oração. Ficai em Jerusalém, até que do alto não tem outro meio. Não existe, pastor, outro canal. Aleluia. A não ser a oração. Oração é relacionamento com Deus. Quanto mais você relaciona com Deus, mais você conhece Deus, mais cheio de Deus você é. Aleluia. Oração é o meio. Aliás, vocês já ouviram dizer de um avivamento que aconteceu que não foi precedido por oração? Não tem. Quando a gente olha para a Bíblia, Pentecoste foi precedido com oração.
Quando a gente olha para a história da igreja, a gente vê o grande reavivamento que aconteceu na Morávia, através de um moço, Zinzendorf. Ele acolheu aqueles que estavam sendo perseguidos nessa pequena cidade. E a história diz que quando ele tinha 3 anos de idade, ele escreveu, dizendo: eu serei sempre de Deus. E um dia depois de grande, quando ele estava passeando nas ruas de Paris, e foi a um museu e viu uma imagem de Cristo crucificado, e embaixo dessa imagem estava escrito assim: eu já fiz por você o que você está fazendo. Ele faz uma promessa ali, ele diz: eu prometo que a minha grande paixão e maior paixão será só Jesus. Só Jesus. Se você nunca leu, leia sobre o reavivamento moraviano, da Morávia. Aquele moço ansiava pela presença do Senhor. Foi precedido por oração. O grande reavivamento no país de Gales foi precedido por oração. O grande avivamento na rua Azusa, na Califórnia, foi precedido por oração. O grande avivamento na Irlanda foi precedido por oração. Irmão, sem oração não vai. A igreja só sobreviverá com oração. Quanto tempo eu oro? Quanto tempo eu tiro a sós com Deus, demonstrando o meu anseio, o meu amor por Deus, a minha necessidade de Deus. Eu acho maravilhoso quando eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo a história daqueles homens e mulheres que oravam. E não vai ser diferente. Agora tem um preço. Quando a gente fala de oração, pastor, murcha tudo. Porque isso é um preço. As virgens loucas, quando viram a coisa acontecer: dai-nos um pouco do seu azeite, por favor, dai-nos um pouco. As prudentes olharam para ela e disseram: não, vai aos que vendem e comprai. Diga para quem está do seu lado: o azeite tem preço. O meu azeite não serve para você. Tem muita gente que brinca comigo por aí, me abraça aqui, passa um pouco da unção, achando que a unção é minha, que o azeite é meu, mas não é seu. Diga para quem está do seu lado: azeite tem preço, querida. Enquanto nós não assegurar esse meio, não vai haver avivamento, irmãos. Essa sede, oh queridos, isso é muito forte. Sede por um reavivamento. Aleluia. É por isso que Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. Paulo estava dizendo: por favor, não entre em conformidade com este mundo, não entre nesta forma. Qual é a forma do mundo? Hoje não deu, mas amanhã pode dar. Hoje eu não senti nada, mas amanhã quem sabe eu sinto. Hoje eu fui no culto e não senti nada. A gente sente a vontade de beber Coca-Cola, de comer churrasco. Agora, a presença de Deus, aleluia, é uma necessidade. O meio para o avivamento, reavivamento, oração.
quinto passo para acontecer o reavivamento, já vou terminar. Devemos fornecer os canais para o avivamento. E o versículo 6, quem é o canal do avivamento? Nós. Ele diz: torna-nos vivificar. Eu sou o canal para o avivamento. Aleluia. Eu ouvi uma frase de um pastor americano, me esqueci o nome. Ele disse que um dia fez uma oração, disse: Senhor, quando o Senhor vai derramar a sua glória, o seu poder, quando o Senhor vai derramar essa água do avivamento, o Senhor disse para ele: a água está dentro de você. Eu já coloquei dentro de você uma fonte que jorra. Só falta você se quebrar para esta água derramar. Aleluia. Aleluia. Reavivamento é o fluir do Espírito de Deus no espírito regenerado do homem. É o agir do Espírito de Deus, do fluir do Espírito de Deus dentro do nosso espírito regenerado. No Pentecoste foram 120 crentes. Na Morávia foi um moço. Na Irlanda foram 4 jovens que entraram para dentro do templo e disseram: só vamos sair daqui quando recebermos o avivamento. No país de Gales foi Evan Roberts. Na Rua Azusa foi o pastor Seymour. E hoje somos nós. Os canais. Aleluia. Grande avivamento. Maria Madalena, uma mulher que viveu o avivamento. Quando a pessoa está avivada, ela é o primeiro a chegar e o último a sair. Maria Madalena. Mas também quando a gente é avivado, é a primeira pessoa com quem Jesus fala. Quando a gente tem sede do avivamento, a gente chora como Maria Madalena. Quando vê o túmulo vazio, ela diz: fala para mim aonde vocês o colocaram, que eu o levarei. Eu não vou embora sem ele. Sem ele eu não vou. Eu vim buscá-lo e eu não vou voltar. Sabe o que Maria Madalena estava dizendo? Eu não vejo dificuldade para levar o corpo. Gente, imagina uma mulher pegar um corpo embalsamado levar. Sabe por que a gente volta para casa às vezes sem sentir? É porque a gente acha pesado demais. Mas quem é apaixonado por Jesus, ele quer saber aonde o colocaram. E ele insiste em dizer: não vou voltar para casa sem ele. Me diga onde foi que vocês colocaram Jesus, que eu o levarei. Aleluia.
Quem vai levar Jesus hoje? Ela chorava. Maria Madalena, eu costumo sempre dizer, ela estava ali movida por gratidão. O que levou Maria Madalena ao túmulo foi pura gratidão. Você já deveria estar bem alegre só por gratidão. O que Jesus fez por nós, nós não merecíamos. Nós andávamos errantes, cegos. E o Espírito Santo veio e nos convenceu. Que coisa maravilhosa, irmão. Quando as pessoas não entendem, o entendimento delas está cego. Elas não entendem sobre a salvação. E você foi alcançado com este entendimento. Buscar o avivamento por pura gratidão. Paixão pelo Mestre. Isso é avivamento. Paixão por Jesus. Eu me lembro quando criança, tudo era Jesus. Dor de dente era Jesus. Desemprego era Jesus. Causa na justiça era Jesus. Unha encravada era Jesus. Aleluia. Alaba shuribikoba dava shuribicas. A devoção era Jesus. Hoje é o advogado, é o médico, é o remédio. E o pior de tudo, pastor, e eu vou falar, tem crente que vai até em benzedor. E Deus não fala com quem está ausente, Deus só fala com quem está presente. Aleluia. Aleluia. É maravilhoso quando você sai pela rua e começa a provocar sede nas pessoas. Eu já contei isso e vou contar de novo. Eu sou crente desde que nasci. Meus pais já eram crentes quando eu nasci. E eu vim da igreja tradicional, Assembleia de Deus. Mas eu já estava cansada. Onde eu chegava, as pessoas diziam: se você é crente? Eu dizia: sou. Por quê? Não, por causa da sua roupa, por causa do seu cabelo, por causa disso. Eu fui cansando, pastor. Eu disse: Senhor, se for para mim ser reconhecida apenas por isso, eu estou fora desse barco. Porque não é só isso. E um dia fui pregar numa cidade do interior do Mato Grosso. Eu e uma cantora. Quando nós chegamos para pegar o ônibus, que eu entrei no ônibus, já tinha uma senhora sentada na primeira poltrona. Quando eu botei o pé no degrau, ela olhou e disse assim, ela é uma cuiabana. Ela disse: você é crente? Bem alto. Eu pensei, lá vem mais uma. Eu disse: sou. Por quê? Ela disse: quando você botou o pé ali, entrou uma paz aqui dentro. Entrou uma alegria. Ela não sabia dizer, mas ela estava dizendo: me deu uma sede. Aleluia! Aonde você passa, você precisa provocar sede. Para que o avivamento venha, devemos remover os obstáculos. O salmista no versículo 6, ele diz: porque precisamos do avivamento, para que o teu povo volte a regozijar. Que coisa profunda, pastor. Para que eles voltem a se alegrar em ti. Sabe o que o salmista estava dizendo? Nós precisamos de um avivamento
para que a gente volte a reconhecer que o Senhor é suficiente para nós. Quem lembra daquele corinho? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. E ama Jesus Cristo, no céu já tem morada. Por que precisamos ser vivificados? É um clamor do salmista para a gente voltar. Oh, meu Deus. Aleluia. Aleluia. A se alegrar em Ti, Senhor. Hoje o nosso nível de alegria e de tristeza está baseado nas coisas daqui. Sim ou não, pastor? Perdeu o emprego, está triste. Não ganhou o carro, está triste. O salmista está dizendo: não, Senhor, o avivamento é necessário para que a gente volte a se alegrar em Ti. Para que os nossos testemunhos não sejam isso: eu estou alegre porque Deus abriu uma porta de emprego. Não, que a nossa alegria seja a alegria da salvação, a alegria de ter o Senhor na nossa vida. Quão profunda é esta oração do salmista, por um avivamento, para que o povo volte a regozijar em Ti. Isso indica comunhão, andar com Deus, estar bem com Deus. A maior barreira, maior obstáculo que nós precisamos remover ainda continua sendo o pecado, a iniquidade. A Bíblia diz: o que faz divisão entre nós e o nosso Deus é o quê? Pecado. Mas que possamos começar a remover os obstáculos. O pecado tem que sair. O fogo que aqui cair tem que queimar o pecado. Tem que desinquietar o pecado encoberto. Pecado não envelhece. Pecado precisa ser confessado, para que seja tirado o anátema de dentro de nós, do meio de nós. Mas parece que nós já nos conformamos em dormir na mesma cama com o pecado. E quando eu falo de pecado, irmãos, eu não estou falando apenas daquilo que nós nomeamos como pecado: adultério, prostituição, homicídio. Existe um pecado que é o último que vai morrer. Chama-se pecado da inveja. Salomão diz: quem resistirá em pé diante da inveja? A inveja mata tanto quem é invejado quanto quem inveja. É por isso que Davi diz: sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Expurga de mim os meus erros. Porque a gente não nomeia a inveja como pecado, soberba como pecado, ingratidão como pecado, insatisfação como pecado, murmuração como pecado. Há poucos dias um jovem pastor me contou uma experiência.
Ele estava num propósito de 40 noites de oração. E o Senhor disse para ele numa daquelas madrugadas: como o pecado de murmuração não é tratado, eu tenho permitido muito adultério para que seja tratado o pecado. Diga para quem está do seu lado: murmurar é pecado. Quem murmurar não vai entrar em Canaã. Aí quando a gente fala que existe um obstáculo para o avivamento do pecado, a gente pensa: será que tem alguém com pecado encoberto, adultério, isso, aquilo? Tem também. Orgulho é pecado. Soberba é pecado. Olhos altivos é pecado. Falar mal do próximo é pecado. Diga: Senhor, comece a faxina em mim. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Expulga de mim os meus erros. Aleluia. Aleluia. Fique de pé adorando ao Senhor. Aleluia. Porque isso não é tratado. Alguém fala mal de você, espalha o seu nome para vários lugares, e depois, quando sente aquela acusação, ele vai só em você e diz: ó pastor, queria que o senhor me perdoasse, eu falei do senhor. Sabe por quê? Porque está cômodo para ele. Eu não quero me passar como mentiroso. Eu ouvi uma história de um pastor, que uma irmã levantou uma calúnia contra ele. Existe o pecado da calúnia, mas existe o pecado da difamação. São dois pecados diferentes. Calúnia é quando você fala o que não aconteceu. Difamação é quando você espalha o que aconteceu. E aquela irmã disse que aquele pastor estava em adultério. Ele perdeu a família, perdeu a igreja e perdeu a saúde. Foi parar em um hospital. Muito doente. Um dia ela se sentiu acusada. E ela foi até o pastor naquele hospital e disse: pastor, eu vim aqui lhe pedir perdão porque eu falei uma mentira contra o senhor. Eu não tenho tido sossego. Ele disse: eu te perdoo sim, irmã, mas eu estou guardando esse travesseiro aqui, esperando você. É um travesseiro de pluma de ganso. Você vai fazer um favor. Depois que você fizer isso, eu vou te perdoar. Você vai cortar ele e vai sacudir na janela. E depois você vai catar todas as plumas e botar dentro dele de novo. Ela disse: isso é impossível, pastor. Exatamente isso. Quando você espalha, aprenda a cortar a conversa, más conversações. Olhe para quem está do seu lado, diga para ele: cuide da sua vida, porque da minha cuido eu. Obstáculos para o avivamento precisam ser removidos. Você está bem com Deus? Muitos anos atrás, Moody ouviu uma pregação de Henry Varley, e Henry Varley dizia: o mundo ainda não viu o que Deus fará com um homem que está totalmente rendido a Ele. Quando Moody ouviu aquela pregação, ele disse: pela graça de Deus, eu serei esse homem. Que você faça esta oração: pela graça de Deus, eu serei este homem, eu serei esta mulher.
Sétimo lugar, o salmista registra aqui resultados do avivamento. Irmãos, é muito fácil. Uma coisa é fazer barulho, outra coisa é estar avivado. Um crente avivado, ele colhe os frutos do avivamento. O primeiro fruto do avivamento é o versículo 7, reconhecer a salvação. O segundo fruto, olha que coisa linda. O segundo fruto do avivamento é paz. Está lhe faltando paz? Você está perdendo o sono? Você está preocupada com o dia de amanhã? Você está inquieta por isso e por aquilo? Está lhe faltando paz. O avivamento produz paz. E Jesus disse que Ele nos ia dar a sua paz. Terceiro resultado do avivamento, versículo 9: receberemos a glória de Deus habitando em nós. Agora imagina você, se tem como ter uma glória habitando dentro de você e não sair para fora isso? Quando você abre a boca é glória. Quando você canta é glória. Quando você visita é glória. Quando você fala é glória. Quando você oferta é glória. Quando você dizima é glória. Aí quando você abre a boca e diz: irmã, eu estou triste, estou aborrecida, não vou voltar mais na igreja. Não tem glória aí dentro. Porque quando tem glória, você não precisa da glória externa, tem dentro de você. Você não vai no culto por causa de A ou de B, você vai porque você tem glória. Resultado do avivamento, glória. Resultado do avivamento, versículo 10. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Resultado do avivamento, harmonia. Tem paz um com o outro. Vive em harmonia. Não tem mais feio, nem mais gordo, nem mais rico, nem mais pobre. É harmonia. Você olha para o lado e você diz: somos filhas do mesmo pai. Somos irmãos. Temos harmonia. Temos harmonia. Não tem diz que me diz que. Não tem isso, não tem aquilo. Resultado do avivamento é a harmonia. Versículo 11. Outro resultado do avivamento: crescimento. Gente, uma pessoa avivada, ela só cresce. Ela cresce para cima, ela cresce para baixo, ela cresce para a direita, ela cresce para a esquerda. Aonde ela vai, tem que ter espaço para ela crescer. A igreja avivada, ela cresce, 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 cresce. Quantas almas você ganhou para Jesus nesse ano? Já está terminando o ano. Quantas almas você ganhou para Jesus este ano? Crescimento no reino, pastor, é alma. Crescimento no reino não é conta bancária, não é carro, não é casa, não é faculdade. Crescimento do reino é alma. Quantas almas você ganhou este ano? Isso é para se pensar. Eu não estou crescendo. Eu estou precisando de um avivamento. Versículo 12. Mais um resultado do avivamento: disposição. Também o Senhor dará o bem e a nossa terra dará o seu fruto. Voluntariedade. Crente avivado, pastor, ele é voluntário.
Não precisa você adular, não precisa você ficar agradando, não precisa você ficar prometendo. Porque hoje, irmãos, a gente tem que ficar cuidando dos pelinha de ovo na igreja. Como fala, como pede para ele. Maior cuidado. Oh, meu Deus, isso é triste. E quando muitos fazem, não é por voluntariedade, é porque ele está ambicionando alguma coisa que você pode proporcionar para ele. O avivamento produz disposição, voluntariedade. Porque aqui no reino de Deus, quem paga é o céu. Não é o pastor, quem paga é o céu. Eu não sei aqui, mas lá no Mato Grosso, para o povo ir na vigília, tem que prometer café da manhã. E tem uns que dormem até 3, 4 horas, aí vai para a vigília para tomar o café, para ir para o serviço. Para orar hoje tem que ser com muito agrado. Para cantar também, tem uns que para cantar tem que agradar. Vem, irmã, vem. Vem. O avivamento produz disposição. Versículo 13. A justiça irá diante dele, e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. O avivamento produz comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão e desce até a orla das suas vestes. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Olhe para você. Feche seus olhos. Tem obstáculos, tem anseio pelo avivamento. Você não está vendo os resultados do avivamento na sua vida. Você não gosta de fulano, não gosta de ciclano. Você corta a volta de Beltrano. Não tem disposição em você, não tem voluntariedade. Eu sempre costumo dizer, eu não sou pregador confeiteiro, que vem só para botar cereja em cima do bolo e fazer bonito. Eu aprendi com meu pai, que foi pastor por muitos anos, nem ler sabia, mas ele preparava o pão de madrugada. Aleluia, aleluia. Torna-nos vivificar, Senhor, para que o teu povo volte a se alegrar em ti, Senhor, volte a se regozijar em ti, Senhor. Que o Senhor seja o maior motivo de alegria da nossa vida. Eu sinto uma necessidade de um reavivamento. Eu sinto a necessidade da chuva seródia. Aleluia. Eu quero orar, mas eu quero perguntar. Tem alguém aqui para entregar sua vida para Jesus? Tem alguém que está distanciado e quer retornar à casa do Pai? Levante a sua mão. Tem alguém? Venha, minha irmã. Venha. Venha alguém com ela aqui à frente. Por favor, venha, minha irmã. Venha à frente com ela. Tem mais alguém para retornar à casa do Pai? Tem mais alguém? Levante a sua mão.
O dono da festa está na festa. Sai do seu lugar, levante a sua mão. Tem mais alguém para Jesus? O crente avivado, ele não tem falta de nada. Porque dentro dele habita a glória. Não tem espaço para tristeza, não tem espaço para desalento, não tem espaço para preguiça. Está cheio, está inundado da glória. Você que sente necessidade por você de um reavivamento. Eu não vou pedir para sair do lugar porque não tem espaço. Mas eu quero que você levante a sua mão para me ver. Esse levantar de mão é confissão. Você está dizendo: eu sinto necessidade de um avivamento. Posso orar? Posso orar? Está vindo a segunda pessoa para Jesus. Jesus te ama. Está vindo a terceira pessoa para Jesus. Jesus te ama. Avivamento tem crescimento. A palavra já produziu efeito. 4 almas para Cristo. Vamos orar. O mais lindo da festa é isso aqui. Eu não vim aqui encher a barriga de quem está com a barriga cheia. Feche seus olhos e comece a clamar. Diz: Senhor, eu estou seca. Eu já não sinto mais vontade de ler a Bíblia. Eu já não sinto mais vontade de orar. Eu já não sinto mais vontade de cantar os hinos da harpa. Eu já não sinto mais vontade de levantar de madrugada para orar. Eu já não sinto mais. Comece a falar com o Senhor aí. Comece a falar. E eu vou orar. Feche seus olhos. Por favor, feche seus olhos. Só você que sente necessidade, comece a orar. Crente avivado, macumbaria passa longe dele. A quinta alma está vindo para Jesus. Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama. Jesus está aqui, pastor. O Espírito Santo fez caminho com a palavra hoje. Pessoas chorando aos pés do altar. E você como está? Seco ainda? Com vontade de ir para casa? Não te apresses em sair da minha presença, diz o Senhor. Senhor, não posso mais ficar assim. Eu não posso continuar valorizando as coisas da terra, Senhor, porque aqui não é o meu lar, aqui não é a minha pátria, Senhor. Eu quero o céu, Senhor. Querido Deus, Pai que está no céu, em nome de Jesus, o teu Filho amado, queremos te agradecer pela tua palavra, por esta água viva, por este pão quente do céu que desceu aos corações. Agora, Pai, por estas vidas que estão aceitando a Ti como Salvador, aqueles que estão reconciliando, apaga os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida, dê a eles direito de entrar no céu pelas portas, faça jorrar uma fonte de água viva no ser de cada um nesta noite. Também como a tua igreja, nós estamos aqui, Senhor, ávidos por um reavivamento. Eu preciso, Senhor, de um avivamento. Aleluia.
Os teus filhos aqui precisam de uma nova vida. Deus tem coisa forte para fazer na vida dessas pessoas. Mas você precisa orar. Você precisa rasgar o céu com as suas orações. Está vindo aqui a 6ª pessoa para Jesus. Quem tem glória dá glória. O céu está em festa. A festa não é vossa, a festa é do céu. Aleluia. Eu vou falar o que o Espírito Santo me incomoda a falar. Aqui tem uma pessoa que está no círculo de oração. E você disse: eu só vou porque é festa, mas eu não tenho mais vontade de ir. Eu quero parar. Deus te trouxe aqui, está te dando mais uma oportunidade. Cadê você? Sai do seu lugar, vem aqui à frente, porque eu quero orar por você. Deus não fala com quem está ausente, Deus só fala com quem está presente. Você diz: eu vou sair da igreja, eu não quero mais, eu não tenho mais vontade de ir. Cadê você? É uma irmã que está no círculo de oração. Venha, isso, minha irmã, venha. Deus tem coisa grande para fazer na sua vida. Não desanime, não desista. Deus está movendo tanto aqui nesta noite que vocês não têm noção. O Espírito Santo está fazendo caminho com uma palavra nestas vidas. Dê um abraço nessa pessoa que está ao seu lado e diga para ele: eu quero que você seja cheio da glória. Mas fale com amor, fala com desejo, fala com vontade. Eu quero que você seja cheio da glória, cheio da glória, cheio da glória. Que Jesus seja suficiente para você. Deus abençoe, pastor.